Capítulo 186, Gushangji é frio por fora e quente por dentro, seu disfarce será arrancado um dia. Naquele dia, em frente à cidade antiga do Deus Celestial, o grande exército do Palácio do Rei do Mar foi erradicado. Restaram apenas os destroços dispersos de seus antigos navios de guerra, bem como alguns resíduos da aura aterrorizante que narrava essa grande e horrível batalha. A notícia se espalhou rapidamente, como uma pedra caindo no mar profundo, causando ondas enormes. Os cultivadores que testemunharam tudo ficaram chocados além da crença. Mesmo agora, eles ainda sentiam calafrios quando se lembravam dos eventos que aconteceram. Embora o Palácio do Rei do Mar fosse extremamente poderoso, no final, não obteve a menor vantagem. Em vez disso, eles ofenderam completamente a família Gu imortal e, de certa forma, até se humilharão. Muitos cultivadores até especulam que a situação nos céus imensuráveis sofrerá uma terrível mudança no futuro. Naquele dia, o decreto dourado do Dharma envolveu o céu, mantendo tanto o poder divino quanto uma tribulação celestial. Até o fantasma do Rei do Mar do Palácio do Rei do Mar apareceu pessoalmente, mas não conseguiu mudar nada. E no final, até mesmo seu decreto foi reduzido a cinzas pelo ancestral da família Gu. A antiga família Gu imortal demonstrou a todos seu horror e poder. Não havia espaço para humilhação. No período seguinte, as notícias do evento fermentaram rapidamente, espalhando-se como fogo. Independentemente de quem fossem, eles estavam profundamente abalados, incapazes de manter a calma. Ninguém esperava que um passado tão secreto estivesse envolvido. Seja pelas palavras de Gushangji ou pelas origens e infância trágica de Guxian'er, muitos ficaram chocados. A agitação causada por este incidente não foi menor do que o aparecimento do herdeiro das artes demoníacas proibidas há algum tempo, que matou muitos jovens saprimos. Alguns até sentiram que a crueldade de Gushangji em certas áreas era comparável à dos herdeiros das artes demoníacas proibidas. No entanto, tal narrativa logo foi afogada nas ondas de diversas opiniões. Como resultado do incidente de escavação de ossos em uma idade jovem, a reputação de Gushangji sofreu um grande golpe, e sua imagem perfeita nos corações de muitos da geração mais jovem foi manchada. Muitos da geração mais jovem não podiam acreditar e acharam difícil de aceitar, mas o fato é que Gushangji fez isso com suas próprias mãos. Ele disse isso com sua própria boca e até desenterrou os ossos, cuja visão fez as 8 direções tremerem. No entanto, a ousada confissão de Gushangji de suas ações passadas para o mundo fez muitas pessoas se encherem de admiração. Algumas pessoas até começaram a pensar que suas ações eram justificadas. Existe realmente uma pessoa perfeita neste mundo? Improvável. Ninguém é perfeito, nem mesmo o maior dos santos o é. Gushangji carrega uma mancha que seria difícil de apagar, mas isso não é normal. A partir desta perspectiva, as muitas jovens que praticamente adoravam Gushangji antes sentiam que ele só se tornou mais real. Assim, sua admiração por ele não era menor. Comparado com o Gushangji anterior, que era um ser imortal transcendente acima dos 9 céus, imaculado por até mesmo uma partícula de poeira. Esta versão de Gushangji os fez sentir como se o espaço entre eles não fosse mais tão grande. Além disso, nem mesmo os santos são isentos de culpa, e Gushangji estava aberto ao mundo inteiro.
Isso não é um sinal de sua culpa e expiação. Ele compensará seus erros anteriores e compensará sua dívida com Gulshanr. Porque eles não deveriam escolher perdoá-lo. Afinal, as palavras de Gushangji não foram convincentes. Com o tempo, as pessoas começaram a elogiar a transparência e a coragem indescritível de Gushangji. Quem mais poderia ter feito o que ele fez? Quem admitiria seus erros do passado e desenterraria seus próprios ossos na frente do mundo inteiro, a fim de pagar suas dívidas? Ao longo deste período, várias opiniões surgiram: elogios, raiva, tristeza e ridículo. A geração mais jovem, em particular, nunca deixou de debater tais opiniões. Os jovens saprimos que estavam na cidade antiga do Deio Celestial e testemunharam tudo, ficaram ainda mais devastados pelos eventos. Mesmo que Gushangji tenha desenterrado os ossos do grande Deio, ele manteve sua força absurda, aparentemente não afetado nem um pouco. Eles queriam alcançar Gushangji, mas era simplesmente impossível. O nível de cultivo que Gushangji revelou no momento já estava no estágio final do reino dos falsos deuses. No entanto, o resto dos jovens saprimos estava apenas começando a tocar a barreira do reino dos falsos deuses. A distância entre eles era tão imensa que muitos ficaram desesperados. Uma grande montanha pesava sobre os pares, difícil de vencer, impossível de virar. Até hoje, não houve um único jovem supremo que pudesse receber o título de jovem Ajura, o mesmo Gushangji. O misterioso e implacável herdeiro das artes demoníacas proibidas, Eling, havia desaparecido na obscuridade, mas nenhum cultivador havia esquecido sua força. Afinal, ele era poderoso o suficiente para escapar de Gushangji. O antigo continente imortal pode ser considerado o melhor terreno fértil para os herdeiros das artes demoníacas proibidas, quem sabe até onde seu cultivo disparou lá. Por outro lado, muitos cultivadores começaram a ponderar, descobrindo uma contradição na história. Porque Gushangji escolheu desenterrar os Deiobones de seu próprio primo, o que exatamente ele estava tentando alcançar? Qual era a intenção dele? Para se tornar mais forte com o talento de Gulshanr. Mas se sim, porque ele desenterrou os Deiobones e os devolveu a ela, na frente de todos. É porque os Deiobones não tinham mais utilidade para Gushangji. A coisa toda era simplesmente bizarra demais, era muito suspeito. Algumas pessoas especularam que este incidente foi devido à pressão da antiga família imortal Gu. Gushangji era o jovem mestre da família Gu imortal, assim, todas as suas palavras e ações os representam. A menos que esse assunto não fosse resolvido, ele viria à tona mais cedo ou mais tarde. Quando chegar a hora, Gushangji será forçado a reconhecer a identidade de Gulshanr de uma forma ou de outra. Além disso, muitas pessoas achavam que tal segredo era apenas a ponta do iceberg. Ao mesmo tempo, Pico Supremo. A brisa da montanha soprou e as nuvens e a névoa, como fitas de jade, envolveram as 8 direções. O cenário já magnífico agora se assemelhava a um paraíso celestial. Flores imortais estavam em plena floração, enquanto os sons de água doce fluindo preenchiam a área. Se você tem algo a dizer, diga-o rapidamente. Gushangji ficou no topo da montanha com os braços atrás das costas, seu manto esvoaçante, sua expressão profunda. Com uma voz calma, ele virou as costas para Gulshanr.
Sua expressão refletia seu estado emocional complicado, pois ela se viu sem palavras. No momento, o corpo de Gu Shangji não mostrava mais o menor ferimento, nem mesmo um traço de mudança em sua respiração. Desenterrar os Daiobones não teve nenhum efeito em Gu Shangji. No entanto, mesmo agora, seu rosto ainda parecia um pouco pálido. Era o terceiro dia desde que ele revelou a verdade ao mundo. Naquele dia, depois que Gu-Nanshan exterminou todas as criaturas do Palácio do Rei do Mar, Gu Shangji ordenou que um grupo de indivíduos poderosos da seita divina primordial limpasse o campo de batalha. Ele voltou ao Pico Supremo e não falou uma palavra com Gu Xian'er durante esse tempo. Então, naturalmente, não houve interações entre os dois. Ele e Gu Xian'er pareciam ter se tornado estranhos que não se conheciam em um instante. Sua saia azul esvoaçava quando o vento da montanha soprava. O rosto delicado de Gu Xian'er estava atordoado. Quando ela olhou para Gu Shangji, vários pensamentos giraram em sua mente. Ela apertou o canto da saia. Seu coração não estava tão calmo quanto parecia na superfície. Nesse momento, os nós de seus dedos estavam um pouco mais brancos. Faz 3 dias desde que ele me reconheceu. Inicialmente, Gu Xian'er acreditava sinceramente que Gu Shangji explicaria a ela o que realmente aconteceu naquela época. Já que Gu Shangji esclareceu o que aconteceu naquela época na frente de todo o mundo e disse que iria compensá-la. Não está claro que ele se sente culpado. Além de sua origem danificada anteriormente, ele desenterrou os Daiobones e os devolveu a ela. Ele até declarou que iria protegê-la. Na frente de todas as seitas taoístas, tal declaração realmente chocou o mundo. Uma atitude tão forte e indiferente fez sua cabeça zumbir, pois ela sentiu uma sensação de paz sem precedentes. Embora Gu Shangji tenha um coração negro e mãos cruéis, ter um irmão tão velho parecia bastante atraente. Portanto, ela planejou relutantemente perdoar Gu Shangji pelo que ele havia feito há mais de 10 anos. Esquecer o passado. A partir daí, os wreckers entre os dois chegariam ao fim, sem que nenhum deles devesse nada um ao outro. No entanto, Gu Xian'er nunca esperou que Gu Shangji de repente agisse como se a tivesse esquecido completamente. Muito menos se explicar, ele nem prestou atenção nela. Sua atitude indiferente a lembrou de como ela era no começo, quando ela nem queria falar com Gu Shangji. Ela estava confusa, incapaz de entender tudo aquilo. Ela pensou que Gu Shangji realmente queria fazer as pazes porque ele se sentia culpado pelo incidente de escavação de ossos no passado. Ele praticamente anunciou o segredo. Então, por que a situação atual difere tanto do que ela imaginou? Parecia que Gu Shangji tinha aparecido apenas para evitar a retaliação do Seeking Palace e fazendo tudo isso simplesmente para reconhecer sua identidade, simplesmente para fazer justiça a ela pelo que aconteceu naquela época. Ou talvez fosse pelo bem da reputação da família. Depois de devolver os ossos para ela, os dois pareciam não ter mais relações um com o outro. Os dois resolveram seus wreckers e se tornaram completos estranhos. A relação superficial irmão-irmã, naturalmente, não parecia mais necessária para ser mantida. Gu Xian'er não podia acreditar que isso aconteceria, nem ela poderia aceitar. Gu Shangji deve ter mais segredos. É por isso que ele está fingindo, é por isso que ele está me tratando assim. Com tal atitude,
ficou claro para ela que Gu Shangji simplesmente não queria que ela o entendesse. Por esta razão, Gu Xian'er tomou a iniciativa de vir ao Pico Supremo. Ela estava determinada a encontrar Gu Shangji e perguntar a ele sobre a verdade sobre o que havia acontecido naquela época. Naquele momento, depois de ouvir as palavras de Gu Shangji, Gu Xian'er respirou fundo e recuperou sua antiga calma e comportamento composto. Gu Shangji, qual foi o propósito de suas ações 3 dias atrás? Seu tom de voz era incomparavelmente calmo, com uma expressão séria em seu rosto delicado. Gu Xian'er sentiu a necessidade de arrancar o disfarce de Gu Shangji. O que é tão difícil de dizer? Você não pode simplesmente dizer isso. Você tem que se esconder sozinho. Gu Shangji a tratou tão bem antes, ela não acreditava que era tudo uma fachada que Gu Shangji colocou. Gu Shangji era, de fato, frio por fora e quente por dentro. Qual era o propósito? Gu Xian'er, é sobre isso que você veio me perguntar. Eu pensei que era um grande negócio. Você me desapontou. Ao invés de perder seu tempo, por que você não volta ao seu cultivo? Ou você acha que, de agora em diante, não poderei reprimi-lo? Não há mais motivação para praticar. Ao ouvir essas palavras, Gu Shangji pareceu um pouco frustrado. Então ele se virou para olhar para ela e falou com uma risada em sua voz. Era como se ele tivesse testemunhado algo estúpido. Gu Xian'er ficou irritado com sua atitude despreocupada e desdenhosa. Com o nariz enrugado, ela disse com uma voz clara e simples: Gu Shangji, pare de fingir. Não pense que pode esconder isso de mim assim. Todo esse tempo, Gu Shangji usou vários meios para forçá-la a trabalhar duro em seu cultivo, para que ela o superasse. Mesmo agora, isso permaneceu inalterado. Com uma falha tão óbvia, Gu Shangji realmente pensou que ela não notaria. Gu Xian'er encarou os olhos de Gu Shangji como se ela estivesse tentando ver através dele. Gu Xian'er, você pensou que depois que eu disse essas palavras e jurei com meu Deil Heart que eu não atacaria você. Faz um tempo que não bato em você, então você ficou mais ousado. Gu Shangji riu e olhou para ela, não tente me provocar, caso contrário, eu realmente vou jogá-lo em um poço pelos próximos anos. Gu Shangji. Ao ouvir essas palavras, a voz de Gu Xian'er aumentou abruptamente e seus olhos estavam cheios de raiva, olhando para ele ferozmente. Eu já te perdoei, porque você ainda está me tratando assim. Embora ela soubesse que Gu Shangji estava deliberadamente tentando irritá-la, ela não podia deixar de ficar com raiva. Gu Shangji respondeu com indiferença: Você me perdoou. Da última vez, ofereci minha vida, você não quis, não devemos nada um ao outro. Você, Gu Xian'er não sabia o que dizer. Gu Shangji estava certo, seu rancor já havia sido resolvido. Só que, para tais assuntos, como se pode dizer que foi resolvido tão facilmente, mesmo esquecendo o que aconteceu? Mas e as suas palavras para o resto do mundo? Você até desenterrou os Daiobones e os devolveu para mim. Se ela fosse forte o suficiente para derrotar Gu Shangji, ela já teria ensinado uma lição a essa tsundere. Qual é o sentido de ser tão arrogante mesmo agora? Porque você não pode simplesmente ser honesto. Você realmente não acha que isso era verdade, não é? Você não conhece o truque da carne amarga. Quanto ao que eu disse, Gu Xian'er, como você pode ser tão estúpido e ingênuo?
Você foi realmente tocado por eles. Essas palavras foram apenas para o mundo ouvir, para que eu pudesse manter minha imagem e dar uma explicação razoável à família. Ele permaneceu calmo e relaxado, como se estivesse expondo um assunto que não tinha nada a ver com ele. No entanto, suas palavras eram assustadoras. O rosto de Gu Xian'er ficou pálido. Quanto mais Gu Shangji falava, mais ela se recusava a acreditar. Ele estava claramente escondendo algo. Porque ele tem que ser assim. Ele não pode simplesmente apreciar minhas boas intenções. Você não pode simplesmente apreciar minha gentileza. Gu Xian'er cerrou os dentes e realmente desejou abrir o coração de Gu Shangji para ver o que ele realmente estava escondendo por dentro. Gu Shangji era simplesmente insondável de outra forma. Gentileza. Não precisa, uma pessoa como eu não precisa de gentileza. Gu Shangji balançou a cabeça. Você ainda não entendeu. É por isso que você está perguntando. Ele tinha um leve olhar de zombaria em seu rosto. Um visual completamente diferente de quando ele estava protegendo Gu Xian'er. Gu Shangji Gu Xian'er estava furioso com as palavras de Gu Shangji. O que ele quis dizer com não precisar da gentileza dela? Ele praticamente a acusou de carregar ódio e amargura. Se ela não soubesse que ele estava fazendo isso de propósito, ela definitivamente teria um ataque de raiva agora. Ela jurou arrancar o disfarce de Gu Shangji um dia. O que eu sou? Você não sabe a diferença entre velho e jovem. O olhar frio de Gu Shangji pousou nela. Com um aceno de sua manga, uma grande palma apareceu no vazio, instantaneamente jogando Gu Xian'er para fora da montanha e fazendo-a voar. Gu Shangji, você está indo longe demais, com certeza vou reprimi-lo no futuro. Vou desvendar seus segredos e descobrir a verdade. A voz fria e raivosa de Gu Xian'er veio de longe, seus dentes coçando de raiva, mas em um instante, ela foi esbofeteada por Gu Shangji e até mesmo sua sombra não foi mais vista. Então vou esperar que você descubra a verdade. Os ventos da montanha soprarão, fazendo suas vestes esvoaçar com eles. Seu olhar indiferente desapareceu, substituído por interesse. Suas palavras agora eram meias verdades e meias mentiras. No entanto, para Gu Xian'er, foi o suficiente. Durante este período de tempo, a totalidade do céu imensurável era solene, como se um sinal sinistro tivesse aparecido no horizonte. Muitos cultivadores e criaturas tinham medo de mostrar seus rostos casualmente. Além do mais, o herdeiro das artes demoníacas proibidas, que estava escondido há muito tempo, reapareceu. Desta vez, foi o mais elitista e poderoso dos clãs que sofreu. Nos céus imensuráveis, fora das grandes seitas taoístas imortais e seitas supremas, não havia paz alguma. Para o irmão taoísta Shangji ter tal passado é realmente inesperado. É uma pena que não pude vê-lo pessoalmente naquele dia, desenterrando seus próprios ossos e devolvendo-os à irmã. Brincar com o Seeking Palace requer muita coragem, ele realmente é o melhor da geração mais jovem de hoje. Dentro de um palácio, Ancient Immortal e Clan. Corpo radiante, cabelo cristalino de fogo, como um semideus do sol, Elangtian. Quando ele ouviu esses eventos, ele praticamente cantou louvores a Gu Shangji, seus olhos cheios de admiração. Em sua opinião, Gu Shangji realmente merecia ser chamado de o número 1 da geração mais jovem.
Por enquanto, pelo menos, não havia nenhum jovem supremo que pudesse ser comparado a Gu Shangji. O único que restou foi o misterioso Yu Kong, que Yilang Qian sentiu que tinha a capacidade de competir com Gu Shangji. Mas os dois são um casal de noivos, então por que eles brigariam? Um par privado provavelmente não seria conhecido no mundo. Mas qual poderia ser o verdadeiro poder do irmão taoísta Shangji? Os Daiobonis originalmente não pertenciam a ele, então poderia ser um talento do tipo espacial. Os olhos de Yilang Qian se estreitaram, pensando que o talento oculto de Gu Shangji provavelmente estava relacionado ao espaço. A velocidade que Gu Shangji demonstrou nas várias batalhas que lutou era estonteante e inconcebível. Faria sentido dizer que ele estava viajando pelo vazio. Quanto ao assunto da escavação de ossos. Na verdade, muitos jovens saprimos, incluindo Yilang Qian, não se importavam. O mundo é um lugar onde os fortes se alimentam dos fracos, devorar os fracos para se fortalecer é a lei da natureza. Ele próprio não era uma pessoa totalmente boa, portanto, ele considerou as ações de Gu Shangji no passado completamente compreensíveis. Afinal, os jovens não sabem nada melhor. Nessa nota, havia pouco a ser dito. A confissão de Gu Shangji já estava fora de suas expectativas. Se fosse ele nunca teria coragem de fazer uma coisa dessas. Eu sabia que havia um rancor entre Gu Shangji e Gu Xian'er. No entanto, para uma pessoa como Gu Shangji realmente fazer algo como desenterrar seus próprios ossos e devolvê-los para sua irmã, é realmente inesperado. Ao lado de Yilang Qian, uma garota incrivelmente bonita de saia roxa também estava em choque. Não era outro senão Yuli. Quando ela mencionou Gu Shangji, ela se lembrou da cena quando Gu Shangji a forçou a se desculpar no reino inferior. Quanto às memórias com Ye Shen, ela só conseguiu distinguir vagamente algumas imagens. Ela só lembra que Ye Shen ofendeu Gu Shangji e, embora ela quisesse ajudar, no final, ela não conseguiu. Ye Shen foi morto por Gu Shangji. Fora isso, Ye Shen, em sua opinião, era uma pessoa pequena e insignificante. Não é alguém com quem vale a pena se importar. Em vez disso, muitas vezes ela não conseguia deixar de pensar em Gu Shangji, o que a deixava muito perturbada. Se houvesse algum desrespeito para com ele, haveria um sentimento comparável a enfrentar toda a glória do céu. Irmão, o Seeking Palace realmente começará uma guerra com a Ancient Immortal Gu Family. Eu sinto que mesmo que a antiga família Gu Imortal tenha uma herança profunda, o Seeking Palace também não deve ser subestimado. Eles governaram o mar infinito por tantos anos e nunca quebraram seu legado. Ele lhe perguntou, mencionando assuntos que, em sua opinião, afetariam até mesmo a próxima situação nos céus imensuráveis. Esta guerra é impossível de vencer, o palácio do rei do mar não ousará. Yilang Qian respondeu com um sorriso estranho no rosto. O mar infinito? Enquanto isso, no final de um grande pântano, havia um mar azul escuro. Neste mar havia navios de guerra negros feitos de ossos, enquanto o sol dourado afundava em suas profundezas. Neste momento, o som da matança ecoou no céu, acompanhado de um rugido. Um grande número de Sea Creatures correu de todas as direções, governantes do Seeking Palace e seus muitos subordinados de todo o mundo. Um general liderando dezenas de milhares de criaturas marinhas enviadas ao Palácio Imortal do Deus Celestial para buscar justiça,
levando o decreto do Rei do Mar, foram todos destruídos por um ancestral da família Gu. Este incidente provocou a ira de todos os clãs do mar no Mar Infinito. Assim, eles se reuniram aqui, determinados a enxugar sua humilhação. Neste momento, uma densa névoa encheu o céu. O Sea King Palace foi construído no meio do mar. O Ti imortal denso se derramou, enquanto as folhas de uma árvore antiga dançavam para criar sombra. Um mundo sem limites formou-se em torno dessa árvore, que parecia sustentar o próprio mar. Dentro dele, o sol, a lua e as estrelas estavam todos presentes, e as regras do céu e da terra estavam intactas. Olhando ao redor, montanhas e rios, pavilhões, torres, palácios e pátios alinhados um após o outro, como normalmente veríamos. Dentro do antigo palácio no centro, o Rei do Mar usava uma coroa de ouro imortal e segurava uma espada imortal imbuída do Deil do Rei. Ele tinha um olhar sombrio em seu rosto e gritou: a antiga família imortal Gu cruzou a linha. Esta é a primeira vez que meu palácio do Rei do Mar é humilhado em incontáveis anos. Ele ainda pode se lembrar claramente do encontro de seu fantasma logo após sua manifestação, uma faca de cozinha enferrujada cortando sua cabeça. Se não fosse a imensa solidez dos fantasmas que ele havia refinado por muito tempo, não havia dúvida de que a faca o teria reduzido a cinzas. No entanto, o que realmente irritou o Rei do Mar foi a atitude de Gunashan. Ele nunca deu um passo para trás. Parecia que, o palácio do Rei do Mar estava com medo da família Gu. Sua Majestade, não podemos travar uma guerra ainda. Se devemos lutar, devemos primeiro reunir todas as elites dos clãs do mar para massacrar a antiga família imortal Gu, para que eles saibam que não somos fáceis de provocar. Uma criatura com carapaça de tartaruga e olhos verdes como feijões se virou e disse isso. Em sua opinião, com o número aparentemente infinito de criaturas marinhas, mesmo que a família Gu fosse forte, eles não seriam capazes de resistir. Afinal, a maior área do reino superior ainda era o oceano. O Sea Clan era poderoso, embora não tão forte quanto os 10.000 clãs do período imortal que se ramificaram e fizeram clãs de seus próprios clãs. Eles ainda eram superiores em número. Depois de ouvir essas palavras, o rosto do Rei do Mar mudou rapidamente. No entanto, no final, ele não pôde deixar de fazer uma careta. Este rei não é o oponente daquele antigo ancestral da família Gu. Se realmente entrarmos em guerra com a família Gu sobre este assunto, não valerá a pena. A antiga família imortal Gu tem resistido a incontáveis guerras e caos. A menos que também tenhamos reforços. Gu Shangji é apenas um júnior, como ele possui tanta força. O Sea King rugiu em voz baixa. Ele estava relutante em fazer isso, mas isso era tudo que ele podia fazer para desabafar. Os membros seniors do Sea King Palace abaixo estavam todos em silêncio e não ousavam falar. No entanto, naquele momento, todos os seus rostos mudaram. Uma aura aterrorizante estava descendo sobre o Sea King Palace. O mar tumultuoso e o céu estremecerão. É o ancestral da família Gu. O rosto do Rei do Mar mudou drasticamente. Ele nunca imaginou que Gunashan o seguiria mesmo aqui. Ele caminhou lentamente, um passo de cada vez no palácio. Com sua aura monstruosa e intimidadora, uma corrente divina formada com o poder das regras disparou para o céu, dirigindo-se instantaneamente para o palácio externo. A matança havia começado.
E desta vez, não havia para onde correr. Palácio imortal, dinastia imortal suprema. No meio de um palácio glorioso, antigo e magnífico. Ilmingkong, que havia deixado o antigo continente imortal e interceptado Imei no caminho para enfrentá-la, agora estava sentado no trono imperial. Ela estava vestida com um largo vestido imperial e estava lidando com a revisão de um memorial, com as sobrancelhas franzidas de vez em quando. Em seus olhos de fênix frios e profundos, várias emoções brilharam antes de finalmente retornar à calma inicial. Imperatriz, foi isso que aconteceu na cidade antiga do Deio Celestial, e foi assim. Uma funcionária relatou respeitosamente a ela de baixo.